temos um edifício nos céus feito, não por mão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós iremos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Quem pode interceder pelos homens, ou pelos filhos de Deus? Será mesmo que Maria pode interceder por nós? Por que Maria não pode interceder e nem rogar por nós? Então, a reza que foi ensinada ao povo não está de acordo com a palavra, porque Maria não pode rogar por nós. Nós iremos então ver por que Maria não pode rogar por nós e por que Jesus sim pode e o Espírito Santo pode. Os dois podem, sendo que ao lado de Deus só tem um intercessor, que é Jesus, e aqui conosco tem outro intercessor, que é o Espírito Santo, mas não há um terceiro intercessor. As pessoas, por consideração nossa irmã e também por um apego demasiado chamado idolatria, terminam confundindo-se e confundindo os outros. Na verdade, segundo as Escrituras, nós aprendemos que Jesus pode, Ele pode interceder. Ele pode. Ele tem essa condição. Nós então iremos examinar nas Escrituras um pouco mais por que Jesus e o Espírito podem. Maria não pode, mas Jesus e o Espírito Santo podem. Então abram conosco para começarmos no livro do Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho não é a mesma que epístola, não, é o Evangelho. Está escrito no versículo 16. Disse Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Esses dois versículos. O Senhor Jesus fala de outro. Ele usa a palavra outro. No livro de Romanos, também encontramos os dois como intercessores. A palavra consolador vem de quem consola, quem aquieta o coração, né? Vem também do intercessor. O intercessor é aquele que intervém na questão de alguém a alguém superior. É como exatamente um advogado. O advogado pleiteia a causa do réu pela lei, buscando livrá-lo
consolá-lo, aquietar seu coração. Então, nós temos, segundo as Escrituras, dois consoladores, dois intercessores. Quando Jesus disse isso, Maria estava sobre a terra. Ela de maneira nenhuma pode ser colocada no lugar de consoladora ou intercessora. Porque ao lado de Deus, ao lado do Pai, não existe mais ninguém que pode interceder pelos que buscam ao Senhor, senão o mesmo Jesus. O Espírito Santo, ele pode ser consolador e intercessor, porque ele esteve no passado com Cristo, presente em todo momento com o povo de Israel. Foi sofredor junto com o Senhor, como está escrito no livro de Isaías. Em toda a angústia do povo de Israel, o Senhor também foi angustiado, o Espírito Santo foi angustiado. Mas quando eles se rebelaram, viraram-lhe as costas, o mesmo Espírito Santo se lhes tornou em inimigo. É algo, irmãos, que ainda acontece nos tempos de hoje. Vocês pensam que Deus sempre vai relevar com o seu povo? Não, não. Tudo tem um limite. O Senhor diz na sua palavra que é um tempo para todas as coisas. Há um tempo da misericórdia, ela se estende muito, porque ela é muito grandiosa, mas há um tempo em que a misericórdia cessa, segundo as Escrituras. Não é doutrina daqui ou daquela igreja ali, é doutrina bíblica. Vocês podem até recordar, se vocês quiserem, no tempo da graça, que o Espírito Santo, em Pedro, não quis perdoar dois enganadores, Ananias e Safira. Os dois morreram sem estarem doentes, morreram pelo pecado, sem perdão, sem misericórdia. Mas não houve misericórdia, houve, eles estavam gozando de um tempo de muita bênção, de muita fraternidade e amor fraterno. Havia um amor muito entranhável. Então quem transgredisse naqueles momentos de muita graça, era um agravo muito forte. O perigo está aí. Quando nós estamos num momento de paz com Deus, de conhecimento profundo, mergulhando nas Escrituras, ouvindo a voz do Senhor, e se porventura transgredirmos, cumprirá a palavra que o Senhor Jesus diz: quem muito for dado, muito mais se lhe exigirá. Quem muito pecou, mais vai receber aflição, né? Então o Espírito Santo pode ainda se tornar inimigo de qualquer pessoa. Nós pensamos que Deus sempre releva, porque a Bíblia diz que Ele é amor. Mas continua, tanto no Velho Testamento, e continua no Novo, dizendo: Deus é amor. Mas também é um fogo que consome, um fogo abrasador. E o Senhor não respeita a aparência de ninguém. Por isso que o Espírito Santo não pode, suportar agravos. Tanto é, Paulo, muito sabiamente, pela revelação que lhe foi dada, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Nele vocês estão selados, marcados para o dia da redenção. É uma marca, é um selo. Tem muita gente que pensa que esse selo é batismo com o Espírito Santo. Doutrina pentecostal, completamente errada. O batismo com o Espírito Santo nunca foi selo. Foi selado. Eu via isso direto. E tinha irmão que estava triste porque não eram batizados com o Espírito Santo, não estavam selados. Então vem cá, faço uma pergunta para quem ainda não sabe dessas doutrinas. A palavra selo, vocês sabem que antigamente selo era feito através de massa e tinha o sinete, ou o anel de um rei ou de uma pessoa importante que marcava aquela massa. Aquela massa geralmente ficava entre o documento fechado, por exemplo, aqui está o documento, está aqui as duas folhas, ficava aqui. Se tivesse mais, a coisa era bem... E ali era marcado.
Só aquele homem, aquele rei, tinha aquele distintivo, aquele selo. Ninguém poderia abrir senão ele mesmo. Hoje nós sabemos que o selo ainda existe, o qual dá autenticidade e valor às cartas e aos documentos enviados para lá e para cá. É isso mesmo? Amém. Se estiver faltando, vocês podem levantar o dedo e ajudar, entendeu? Então o selo é tomado na Bíblia como uma marca que todo cristão tem que ter para chegar ao destinatário, que é o céu. Está certo? Amém. Estou fazendo essa analogia, essa comparação, mas quem fez primeiro foi Paulo, que está escrito, né? Então o que acontece? Jesus afirmou que um homem perto de morrer estaria com ele no paraíso, lembra? Lembro. Segundo a doutrina pentecostal, aquele homem foi batizado com o Espírito Santo? Não. Então, amados, existem muitas doutrinas que foram criadas pela ideia, pelo costume, como expulsar demônio no sangue de Jesus, e outros palavreados que se criam no meio da religião, mas tudo sem base nas Escrituras. Eu gosto de apurar, eu gosto da palavra pura, eu gosto da palavra simples, eu gosto mais dentro das Escrituras do que aquilo que se cria. Mas, irmãos, então, Paulo, quando diz para nós não entristecer, não extinguir o Espírito Santo, ele diz assim: não extingais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é sofredor, ele intercede, ele geme conosco. Está no livro de Romanos 8, geme com um gemido que você não imagina, quando ele sonda teu coração e vê o teu sofrimento. Ele clama ao Senhor Jesus de uma maneira especial, não é como vocês oram muitas vezes, não. Às vezes os irmãos oram, a oração de vocês é passada, não é, por um filtro e chega aos ouvidos do Senhor Jesus pelo clamor do Espírito Santo. Então, irmãos, é igual advogado. Você chega para o advogado, conta o seu problema, fala um monte de coisa, se estoura, o advogado chega para o excelentíssimo juiz, e com aquela expressão, com aquela educação, com palavras bem colocadas, bem bonitas, e intercede por você. Aí você fica olhando, puxa, que palavras bonitas. Mas é assim que o Espírito Santo faz. Tanto é que Paulo, conhecedor disso, ele sabia do que estava falando. Paulo entendeu muitas coisas, das quais também eu tenho entendido, porque o Senhor tem me revelado. Como é o processo das nossas orações ao chegar a Deus. Não passa por Maria, passa primeiramente pelo Espírito Santo. Do Espírito Santo, o Espírito Santo roga a Jesus. O Espírito Santo não roga direto para o Pai, não. Tem gente que pensa que o Espírito Santo tem tanta autoridade que ele tem a autonomia de chegar diante de Deus. Não. Ele não tem essa autonomia de chegar diante de Deus assim. A autoridade lá no céu é Jesus. Depois que Jesus recebe tudo, ele, do jeito mais especial ainda do que o Espírito Santo, aleluia, ele fala com o seu Pai, com o seu, de uma maneira especial. É exatamente assim. Se vocês não creem, peçam ao Senhor que mostre para vocês em sonho como é feita a coisa. Glória a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele geme conosco porque ele conhece as nossas aflições. Jesus, também para conhecer as nossas aflições, o que aconteceu? Ele teve que vir ao mundo num corpo de carne, tanto para ser sacrificado, para conhecer num corpo que ele mesmo fez as nossas dores, Glória a Deus. os nossos sofrimentos. A Escritura não relata todos os anos do Senhor Jesus, desde a sua infância até a idade varonil, né? O que ele passou, o que ele sofreu, o que ele fez, o que ele falou, não tem como, né, colocar 30 anos aqui num livro, detalhe por detalhe. Mas os irmãos podem assim pensar perfeitamente que ele experimentou o sentido de alegrias, de sofrimento, trabalhos, etc., o que nós experimentamos nesse corpo físico. Não é? Mas vamos para o livro de Romanos, onde nós encontramos a palavra sobre os dois intercessores. Em parte nenhuma,
nós encontramos os apóstolos, ninguém dando ênfase que Maria intercede por nós. Primeiro que Maria, como qualquer semelhante, como nós falamos no outro estudo, ela não pode estar aqui na terra e no céu ao mesmo tempo. Ela está no paraíso, aguardando como qualquer outro santo servo do Senhor. Como a igreja ali dos mormons, eu chamo dos mormons, que apareceu 2 discípulos e consagrou, não é? O Joseph Smith, que foi o fundador da religião. Jamais nenhum servo do passado pode vir com autonomia própria de falar com qualquer um de nós e dar coordenadas e evangelhos diferentes. Não existe isso. Quem apareceu para Jesus, Moisés e Elias, foi uma visão, disse Jesus. A ninguém conteis esta visão. Visão. Né? Agora, vir um ser como João Batista, como Eliseu, como Davi, e aparecer e mandar eu fundar uma igreja, uma religião, isso é coisa de demônios. Tanto é que a religião no início, os homens casavam com 5, 6 mulheres, aquela beleza que está ali. Hoje tem facções deles, tem um grupo ainda antigo, não é? E tem o que se dividiu, parece que não adotam o sistema antigo, mas todos eles vieram dessa mistura brava. E eles têm a Bíblia, tem um livro deles. Afirmam que em determinada época Jesus desceu pessoalmente do céu em determinado, não sei se em que lugar da América, e apareceu um grupo deles e falou, deu coordenada, depois eles viram ele subido como os discípulos viram nas nuvens do céu. Outra mentira e façanha diabólica. Então é isso aí. Existem muitas religiões afirmando muitas coisas, mas nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. O que se inventa no meio dos evangélicos, das outras pessoas por aí, nós temos que ter muito cuidado para não aceitar. Ah, mas o fogo lá cai, por mim pode estar queimando. Prefiro ficar com a palavra que diz: ainda que desça um anjo do céu e anuncie outro evangelho, seja maldito. Bom, infelizmente, né, irmãos? Sinaizinho desse tamanhozinho está acontecendo no meio do povo e já está enganando as pessoas estão achando que é Deus. Quanto mais se aparecer um anjo do céu, como apareceu para esses indivíduos aí, não é? E eles ficaram maravilhados, receberam ordens demoníacas fora da palavra. Por isso eles têm outros livros. Nós não precisamos de outros livros. O crente já não lê direito a Bíblia, ainda quer ler outros livros. Lê isso aqui, a palavra. Leia a palavra. A maioria dos crentes não lê muito a Bíblia. Nós precisamos de ler. Disse Jesus, examinar as Escrituras. E não só ler de Mateus para frente, porque quando Jesus mandou examinar as Escrituras, não existia livro de Mateus para frente. Mateus para frente não existia. Ele disse, examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós cuidais ter nela a vida eterna. Quando ele disse isso, só existia de Gênesis a Malaquia. Ele mandou examinar. Então temos que examinar. O Velho Testamento está cheio de riquezas que ainda não se cumpriram. E tem pessoas achando que o Velho Testamento já era. Não é? Então já era também. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a terra, que te vá bem. Já era também? Já era, foi embora? Isso foi excluído? Não. É difícil, né? Houve sim uma mudança na lei, segundo o que está escrito, né, no livro de Hebreus. Mas nós sabemos que muitas coisas estão de pé. Então no livro de Romanos, capítulo 8, todos acharam, né? No versículo 26, nós lemos que o Espírito, ele geme e ele intercede. Eu quero falar, irmão, que o intercessor, ele tem uma capacidade de entender o necessitado e se dirigir àquele que é maior que ele. Eu quero dar essa ênfase, né, no assunto. Diz assim, versículo 26 do capítulo 8 de Romanos: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito, ele tem um amor muito grande por nós. O Espírito Santo, ele é uma autoridade. Não pensem vocês que ele é uma força ativa, como diz os testemunhas de Jeová,
que ele não é uma pessoa, ele é uma força ativa, um vento que anda soprando por aí. O Espírito Santo é uma autoridade, ele tem o seu trono ao lado do Pai também. Sendo que à direita, quem está sentado é Jesus, e ao outro lado é o Espírito Santo, não é mais ninguém. O Espírito Santo é uma autoridade que foi deixado aqui porque ele veio trazer santidade à igreja. Por isso que o nome dele é Espírito Santo, chamado de Espírito Santo. Eu perguntei isso ao Senhor há muitos anos atrás, por quê? Que justamente esse é chamado de Espírito Santo, se todos os anjos são espíritos e todos são santos. Então eu poderia dizer, os anjos são espíritos santos? Porque eu sempre gostei assim de questionar alguns assuntos com Deus, tá, irmão? Mas, Senhor, por que justamente esta autoridade, este ser, recebe, é chamado de Espírito Santo de Deus? Parece que é algo que saiu de dentro de Deus e está aqui. Mas Deus é Deus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que a Bíblia diz que Deus é Espírito. E o Espírito Santo é Espírito Santo de Deus. E os anjos são Espíritos Santos de Deus. E Jesus é Filho de Deus, Santo de Deus. Aí Deus começou a me dar esse entendimento. Tem gente que acha que o Espírito Santo é o próprio Deus, porque lê lá, Espírito de Deus. Ah, porque o Espírito de Deus. Irmãos, esta palavra Espírito de Deus, Espírito de Cristo, significa que o Espírito Santo traz para você o sentimento de Deus, o coração de Deus, o Espírito de Deus. Espírito de Deus significa sentimento que Deus tem. Espírito de Cristo, sentimento de Cristo em você. Eu não sei se vocês entendem. Amém. Glória a Deus. É como se... que eu vou falar para os irmãos, meu Deus. Eu quero usar uma expressão simples, eu entendo isso claramente, não é? Tudo isso aqui me pertence. Esses cartõezinhos me pertencem. Aí vem uma pessoa, vou chamá-lo de Espírito Santo, leva da minha identidade para o meu povo. Toma. E leva da identidade do meu filho também para o meu povo. Isso aqui é a identidade de Deus, a identidade de Jesus. Isso aqui é o sentimento do Senhor. E então, ó, Espírito Santo, leve o meu sentimento, o meu espírito para todos. Então o Espírito Santo, ele expressa, ele geme, ele expressa o sentimento de Deus e de Jesus para nós. Por isso que sentimos a presença de Deus aqui. Você diz, eu tenho Jesus dentro de mim. Jesus não está morando realmente dentro de você, está no céu. Mas ele está assim porque o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, foi trazido pelo Espírito Santo. O sentimento de Jesus está dentro de vocês. Amém. Por isso Paulo disse, não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, é como se o Senhor verdadeiramente se multiplicasse, se dividisse. E todos nós temos Jesus dentro de nós. Isso foi feito pelo Espírito Santo. Então, ele conhece o nosso sentimento, ele entende tudo isso. E ele traz o sentimento de Deus para dentro de nós. Para dentro de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui diz que ele intercede. Então, o intercessor é a pessoa que intervém entre o necessitado, o réu, vou dizer assim, e o juiz, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, vamos dizer. Então, nesse mesmo texto, nós lemos aqui que nós não sabemos pedir como convém. Vocês leram aí? Observaram isso? Eu já passei para os irmãos. Talvez alguns que estejam nesta noite não tenham observado, não estiveram aqui. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Por que nós não sabemos? Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós oramos muitas coisas que não é da vontade de Deus. Por isso Jesus ensinou, Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque nós não sabemos o que estamos pedindo, se é realmente algo que eu necessito, se é aquilo que eu preciso, se é plano de Deus, se está dentro do propósito do Senhor. Então, aprendemos com Jesus, sabiamente dizer, todavia, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas nós colocamos diante do Senhor, mas tem aquela oração que você ora e o Senhor concede.
É porque estava dentro do plano do Senhor. Então, por que se gloriar? Ai, mano, eu fiz uma oração. Aí, irmãos, aí eu senti, eu orei, o Senhor me respondeu. Não fez nada. Quem intercedeu, quem gemeu, quem realmente levou a palavra, olha, pai, está cheio de fé, está dentro do plano, concede. Glória a Deus. Oração forte. Aí vou lá na irmã, que a irmã tem oração forte, que a outra tem revelação. Não, cuidado que o demônio entra nisso aí. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Amém. Ele faz, nós somos um veículo, nós somos apenas as ferramentas. Não temos que dar ênfase a profeta, a pastor, a ninguém. Respeitar os irmãos, é claro. A Bíblia manda honrar uns aos outros, cada um na sua posição, isso é claro. Nós sabemos disso. Não quer dizer que também eu sou um boneco, acabou a obra, eu sou jogado no lixo. Eu tenho a obra que está sendo feita por mim, pelos irmãos. Então nós honramos os outros, cada um na sua posição, certo? Amém. Tudo é doutrina bíblica. Nós aprendemos isso na luz da palavra do Senhor. Bom, prosseguindo então, nós vemos aqui que não sabemos pedir, né? O Espírito é importante na vida do cristão. Imagine o cristão sem o Espírito Santo, vai pedir um monte de coisa, tudo errado, tudo na carne. Porque na carne ninguém pode servir a Deus. E para você servir a Deus em Espírito, com o teu Espírito, só se o Espírito Santo estiver contigo. Porque ele transfere, ele te ensina, ele te modela, ele te guia. Isso está escrito aqui. Isso está bem escrito aqui, no livro de Romanos mesmo. Todos que são guiados, o Espírito Santo põe você pelas mãos, né? E te guia. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Por isso, você não deve resistir, né? Resistir ao Espírito. Está aqui no versículo 14, quem quiser, né? Não pode resistir à voz do Espírito Santo. Senão você vai se encontrar na posição de bastardo, de rebelde, desobediente. Agora, no versículo ainda 34, 14 está escrito, eu citei para os irmãos, todos que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. E no versículo 34, nós então iremos também observar que tanto o Espírito Santo quanto o Senhor Jesus são intercessores. Diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então no mesmo capítulo Paulo fala de dois intercessores. Está tudo perfeito, tudo de acordo. O Espírito Santo é o intercessor, intercede por nós com gemido inexprimível. E ao lado de Deus tem outro intercessor que também intercede por nós, né? Que foi militar ou até mesmo em determinadas firmas. Você nunca vai direto ao dono ou direto, é muito difícil. Geralmente tem as pessoas por onde você vai passar. Então, irmãos, Jesus morreu, sofreu, ressuscitou, entende perfeitamente nosso sofrimento, as tentações todas, porque também foi tentado, e pode interceder por nós. Segundo as Escrituras, os obreiros de igrejas, antes de ser esperto das Escrituras, saber a Bíblia de capa a capa, há uma exigência para todos os obreiros. Primeiramente tem que ser provado. Não é prova de faculdade ou de seminário, o preto no branco, não é isso não. E essa aprovação tem que ser na sala de aula, ou seja, no período em que está servindo ao Senhor. E não tem tempo determinado. De acordo com cada função, cada obreiro, cada pessoa tem que passar por determinadas provas e ser aprovado. É claro que esta aprovação ela é examinada, ela é observada e acompanhada pelos outros irmãos, até os outros que estão já na liderança. Como que aquele determinado irmão se comportou em determinada circunstância? Como que aquele irmão, durante um período de meses e anos, como ele frequentou, como ele insistiu, como ele foi assim assíduo, como ele foi bondoso, como ele foi amoroso, paciente, tudo isso. Hoje as igrejas fazem
ou por tempo de casa, por escadinha. Primeiro você vai a, sei lá, porteiro, né? Não sei. Tem a escadinha. Até chegar, isso não existe na Bíblia, nunca existiu. Foi criação, outra doutrina das igrejas evangélicas, né? Baseados naquela escritura que diz, na igreja, Deus colocou primeiramente apóstolo, profeta, pastor. Paulo não está falando numa igreja local, ele nunca disse que é uma igreja local. Ele disse que na igreja, no corpo de Cristo, que os que tinham maior autoridade eram os apóstolos. Ele não estava falando de uma organização, de uma igreja, da igreja de Laodiceia, de Esmirna, de Filadélfia, ele não estava falando disso. Aí a pessoa botando na cabeça. Eu conheci um pastor que ele estava angustiado, que não tinha os obreiros X para formar o ministério que tem que ter os primeiros secretários, segundo secretário, terceiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro porteiro, e vai indo. E um monte de gente. Aí senta aquele monte de gente aqui. Tudo ficam fazendo papinho, conversando e rindo, fazendo gracinha, parecendo que são doutores. Por isso aqui não tem cadeira. E a do pastor é a mais bonita, que tem um encosto, né? O encosto do bico bem trabalhado, né? É o pastor, ele é o rei daquele lugar ali. Por isso que o Senhor mandou que não fizesse isso aqui. Não tem isso aqui, não tinha isso entre os apóstolos. Nem Jesus sentava no lugar maior de honra. Ele se colocava como servo. Aleluia. As igrejas colocaram tudo isso como doutrina do homem. Por isso que eu saí do sistema. E nós não temos rótulo ali, nem vamos colocar. Não adianta insistir quem quiser, não vou colocar. O Senhor mandou para não colocar, não vou colocar e acabou. Daqui a pouco esses rótulos vão estar tudo nas mãos do anticristo, nas mãos dos governos aí. Antes do anticristo ainda reinar, o governo vai tomar muito desses rótulos aí. Então, queridos irmãos, nós na verdade temos aprendido isso, que os obreiros têm que ser primeiramente provados. Amém. Depois apto nas escrituras, tem que ser apto. Faço uma pergunta: por que os obreiros têm que ser primeiramente provados? Para não escandalizar. Para não escandalizar. Vale. Vou falar uma coisa, feita até. Porque, por exemplo, eu penso assim, como que eu vou chorar a dor de uma pessoa se eu nunca passei? Muito bem, a resposta certa é essa aí. Está certo também. Mas a resposta mais certa é essa, aleluia. Como que você vai sentir a dor do outro se você nunca passou? Por isso que está cheio de obreiros fraudulentos, pastores do diabo, homens diabólicos que não têm sentimento nenhum porque nunca passaram a aflição. Eu digo isso de cadeira, de pé no chão, meus irmãos. Pois quando nós estávamos no corpo de fuzileiros, lá quando éramos recrutas, lá na ilha de Marambá, isolado de papai e mamãe, estava até brincando hoje sobre isso. Lá o sargento dizia assim: aqui vocês podem chorar à vontade, aqui não tem papai nem mamãe. E o negócio lá era feio mesmo, né? Então, os tenentes que passaram por faculdade e logo saíram lá com um galãozinho aqui, né, com o peito erguido, massacravam os recrutas. Mas tinha um tenente ali que era compassivo. Aleluia. Ensinavam, mas não era maligno, mau, e rindo e desdenhando da desgraça, da tristeza dos soldados, dos recrutas. O que nos chamou a atenção, e perguntamos para alguns agentes, por que aquele tenente era diferente dos outros? Olha como chama a atenção. Então disseram para nós: porque ele foi soldado. Aleluia. Ele veio de soldado. Aleluia. Passou as etapas, ele sabe o sofrimento de todo mundo aqui. Por isso é que ele não fazia a mesma maldade que os outros. Então o obreiro, irmão, ele tem que ter sentimento, ele tem que ralar primeiro. Primeiro ralar, primeiro passar certas coisas, porque ele vai sentir a necessidade. Eu sou um pregador firme na palavra, mas eu, graças a Deus, eu me acho muito amoroso com todos os irmãos, com as crianças, não é? Quando chega uma pessoa aí, sofredora, eu já passei muitas coisas. Eu já senti dor, até o dia de hoje a gente sente, não é? E isso tudo nos faz o quê? Interceder pela pessoa. Puxa, é verdade, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, puxa, eu já passei isso daí, eu sei o que é isso aí. Eu sei como é doloroso. Então eu sou muito mais quebrantado que aquele indivíduo, pastor, falsos pastores, muitos deles são falsos, que passaram por seminários e faculdade,
e através de outros aí, na mídia aí, foram elevados a pastores, não têm sentimento nenhum por ninguém, só pensam em riqueza. E o que eles ensinam é só mensagem para agradar, para atrair as pessoas ao seu regime, não é? Aleluia, ao seu domínio, ao seu reino, e não ao reino de Cristo. Converte as pessoas a eles e não a Jesus. Paulo foi diferente, ele também foi sofredor. Ele disse aos irmãos de Coríntios que quando foi ter com os coríntios, ele não usou palavras de sabedoria humana para que a fé deles não se apoiasse nele, no homem, nem Paulo, mas ele disse que foi com temor e fraqueza e tremor. Aleluia. Não é? E ele não tratou outro assunto a não ser Cristo e esse crucificado, para que a fé deles não se apoiasse dos homens, mas é em Cristo mesmo. Né? Aleluia. Os apóstolos tinham essa visão, eles não queriam a glória. Quando Pedro e João estavam ali indo para o templo, que tinha portas toda de ouro, chamada Formosa, tinha lá um homem aleijado desde a infância, estendeu a mão, e Pedro disse, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, aleluia. Glória, E o homem passou. Aí aquele homem saiu pulando, entrando no templo com aquela alegria esplêndida, e todo mundo olhando, puxa, aquele homem está andando, mas todo mundo ficava atônito, e olhando para Pedro assim, ficava olhando para Pedro e João. Pedro logo falou, varões, por que estão olhando para nós? Como se por nossa virtude fizéssemos andar este homem. Irmãos, aconteça isso hoje na vida de um líder desse aí. A propaganda vai rodar o mundo todo, o indivíduo vai ser colocado, a foto dele igual a Igreja de Deus Amor. O homem morreu, eles botaram a foto na frente dos templos. A pé de casa tem lá a foto da idolatria do defunto. Isso é antibíblico. É idolatria, isso é idolatria para todos os membros da Igreja de Deus Amor saber que eu falo mesmo, é idolatria. Amém. Retrato de pastor, de obreiro não pode ser chapado em templo, dentro de igreja, isso tudo é idolatria. Aleluia, Senhor Deus. Retrato de ninguém. Nós temos que só falar da palavra, e o povo sentiu o poder dentro de si. Nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos de um artifício humano para aumentar a nossa fé. Nós temos que crer, porque está escrito, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aleluia. Nós temos que ser mais combatentes, meus irmãos, falar mesmo a verdade. Tem muita gente afundada, tem gente levando foto de Davi Miranda, dentro de carteira, levando foto de não sei de quem, que a fulana ora muito, aí leva consigo, isso é idolatria. E muitos desses vão abrir seus olhos depois da morte no inferno, se não se converterem ao Senhor. Tem que se converter. O Senhor não releva essas coisas não. Ele diz a sua palavra, o Senhor, irmãos, Ele é amoroso, mas concernente a sua palavra, Ele diz assim, eu velo pela minha palavra, para fazê-la cumprir. Acabou. Ele não respeita a doutrina de religião nenhuma fora da sua palavra. É isso que ensinamos. Se só tem 2 intercessores, é porque Jesus gemeu aqui, e o Espírito Santo geme. Maria não sofreu. Maria não sofreu como nós não. Ou como Jesus e como o Espírito Santo não. O Espírito Santo vem gemendo desde a fundação do mundo lá. Verdade, amados, é verdade. Então por isso que ele é o intercessor. Agora, para fechar nosso assunto, abra no livro de Isaías 53. Vou fazer uma leitura de alguns versículos. E o último, então, vocês vão perceber que por tudo que Jesus sofreu, ele pode ser intercessor. Vejam bem. Todos acharam? Isaías 53. Diz assim, uma pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, ou seja, a salvação? A mim se manifestou, né? Mas o Senhor já estava reclamando que muitos não perceberam, não entenderam. Já era o Senhor reclamando. Puxa, quem manifestou o braço do seu braço é salvação, né? Diz assim, porque foi subindo como renovo perante Deus, perante Ele, perante Deus, e como raiz de uma terra seca, o povo. Não tinha parecer nem formosura. Esse renovo não tinha parecer nem formosura, Jesus. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus não tinha beleza externa. Essas imagens são que as pessoas pintam, que os
pintores na época medieval que começaram a pintar foram todas mentirosas, foram criação dos pintores. E isso passou de geração em geração e chegou ao que está aí. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus era uma pessoa que não era aceita, não, irmãos. Os pobres, os necessitados é que estavam no seu rastro, mas os grandes o repugnavam. A história lá no Novo Testamento não expressa tanto não, mas aqui está dizendo. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Veja a categoria. Veja em que Jesus se enquadrava antes de interceder por nós. Ele sentiu, ele sofreu, ele foi rejeitado. Tudo que acontece com vocês aconteceu com ele. Ele foi rejeitado, as pessoas ficavam indignadas com ele, não tinha beleza. Glória a Deus. Era experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, as pessoas tinham vergonha de ver Jesus. É que não está escrito tudo, amados. Verdade, é verdade. Não está escrito tudo, não. João disse que ele disse assim, julgo, não disse que não caberia, hoje caberia. Esse julgo, naquela época, se fosse escrever tudo que ele fez, agora imagina as perseguições, os desprezos. Não haveria um livro que cabesse no modelo, na expressão de João, né? E como de quem os homens escondiam o rosto. Às vezes a pessoa vira o rosto de você, você fica esbraviado, fica zangado. Isso aqui faziam com Jesus, irmãos. Jesus passava, a pessoa escondia a cara. Ele não era bonito, não era atraente, não. Ele era um homem cheio de amor e pregava a bondade e a palavra. Mas ele era rejeitado. Aí o irmão vai pregar, fica triste porque alguém não gostou da sua mensagem. Fique em paz, irmão, louva o Senhor. Primeiro que tudo, primeiro que a irmã e que o irmão, quem foi rejeitado foi Jesus. Eu não fico zangado, se alguém não quer ouvir, amém. Chega alguém para mim, pastor, o senhor falou que a palavra, saiu uma pessoa e falou assim, irmão, não vai nem falar para mim, que eu não estou nem aí com essa situação. Eu sei, irmão, que muitos não vão entender, nem gostar da mensagem, nem gostar de mim. Eu vou fazer o quê? Eu não vim para as pessoas gostarem de mim. Se eu quisesse que as pessoas gostassem de mim, eu estava aí na mídia cantando aí, gravando e falando só versículos bonitinhos para todo mundo me achar como aquele profeta bondoso. Eu não estou ligando para isso, não. Vou ter minha vida por preciosa aqui. Glória a Deus. Sim, Moisés não teve sua vida por preciosa, preferiu ser escravizado para ser chamado filho da filha de Faraó. Aleluia. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso aqui é como se Deus estivesse falando no lugar dos israelitas. Eles não fizeram caso algum. Tanto é que quando vocês leem lá, depois que ele saiu do jardim, depois que ele foi lá para o jardim de Getsemane, quando ele foi preso, ele falou, tive todo dia convosco. Eles viram cura, experimentaram cura, e já estavam ali prendendo o Senhor com varas e porretes. Fácil não, irmão, não foi fácil não. Verdadeiramente, ele tomou sobre ele, né, sobre si, as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi um homem aflito, ferido de Deus e foi oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, o que ele passou foi por nossa culpa. A nossa culpa, ele como intercessor, como advogado, resolveu a coisa toda. A Bíblia não diz em parte alguma que Maria tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, que ela sofreu por nós. Como pode então dar ao nome dela, porque ela mesmo não está recebendo isso? Ela nem sabe que aqui na terra estão fazendo isso com ela. Como pode dar essa autoridade a ela, ao nome dela? Porque ela não tem essa autoridade que estão dando. E nem está respondendo a ninguém. Se alguém aí recebeu resposta de Maria ou de alguma santa, foi de demônio. Eu já falei isso e falo e vou testificar até o fim. Não foi de ninguém, de nenhum santo. Os demônios são os impostores. Eles são espertos em fazer isso. Então diz o castigo que nos traz a paz, ou seja, para nós termos paz devíamos ser castigados. Para nós termos essa paz,
O castigo era para nós. Era nós que tínhamos que ser castigados. Então diz, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele foi castigado para eu ter paz, entenderam? É por isso que eu falei sobre a laranja. Para você chupar o suco doce da laranja, você mata ela. Porque, quer dizer, ao invés de você morrer para você ver uma boca laranja, ela que morre para você, e você ainda vai chupá-la ainda. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, foram sarados. Pisadura, né? Segundo o nosso dicionário português, pisadura é literalmente, né, ser esmagado aos pés. Referência que é feita ao cachos, ou cachos de uvas, colocado no lagar. O lagar era feito em pedra, cavado em pedra, com orifícios, buracos pequenos, aonde já escorria para dentro dos tanques. Então, para que o suco, a seiva, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo viesse, ele foi pisado primeiro, foi esmagado. Então, quando ele foi esmagado, foi moído, saiu dele a vida. E toda vez que você vai comer um alimento, você primeiro precisa sacrificar o alimento. Assim Deus fez para simbolizar. Nós podemos comer qualquer coisa já pronta, mas aqui na terra, tudo que vamos comer antes, ela está viva. Você vai comer a carne antes de você cozinhar a carne, ela estava viva, é um animal. A planta, as folhas, todas as coisas estão vivas. Todo alimento que nós comemos são alimentos que vêm de ser vivos. Aleluia. Fomos sarados. Então, a cura, a vida eterna, a salvação só foi dada mesmo até para os que aguardavam no Antigo Testamento. Para eles receberem a vida eterna, isso só aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e entraram na cidade santa. A força de expressão, porque lá em Jerusalém não ficou ninguém morando lá dos ressuscitados, e ninguém viu ninguém saindo de sepultura, coisa nenhuma. Isso foi algo espiritual que aconteceu, porque os irmãos do Antigo Testamento estavam aguardando o Senhor, estavam dependendo do sacrifício de Jesus para que eles recebessem a entrada triunfal para a vida eterna. Tanto é que no livro de Ezequiel, onde fala do vale de ossos secos, o Senhor mandou Ezequiel profetizar que Deus ia tirar o seu povo da sepultura e os levaria à terra de Israel. Então cumpriu isso quando Jesus ressuscitou. Vejam que quando vocês lerem lá, observem que esse acontecimento não aconteceu no ato da morte. Está bem claro lá. Muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram quando ele ressuscitou, na sua ressurreição. Está bem claro lá no livro do Evangelho. Posso prosseguir? Amém. Então diz assim, versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, não gritou por socorro, sofreu a noite inteira calado ali perante os algozes. Aqueles que batiam nele sangravam o seu corpo com chicotadas, com espinhos, bofetadas, cuspidas, tudo que é nojento eles fizeram com Jesus em relação a macerar o seu corpo. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Viu? Quem pode contar o tempo da sua vida? Na época não haveria um livro tão grande para carregar, porque seria muitas coisas. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Você sabe quem foi esse rico, né? Que cedeu sua sepultura para Jesus. José, que era uma pessoa política da época. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor
agradou moê-lo. Quer dizer, Deus se agradou em moer o filho. O pai ficou feliz em ver o filho ser moído. Porque o caldo que saiu dele, o suco que saiu, deu vida a bilhões, a trilhões. A alegria não foi pelo sofrimento, a alegria foi porque através desse sofrimento, uma explosão de vida eterna aconteceu. Tanto é que o que está dizendo aqui não é isso literalmente como muitos venham a pensar, ou tenham pensado. Tanto é que na hora da sua morte, ali pertinho ali, Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Todos sentem que o céu escureceu e Jesus sentiu aquela distância. Alguns interpretam que foi para ele o corpo dele morrer porque tinha o Espírito Santo nele, não é? Ainda que estava bem macerado. E outros porque o pai, não é, mostrou a sua tristeza pela maldade do povo. Mas agradou o pai todo o sacrifício, foi aceito. Quer ver uma coisa para vocês entenderem? Vocês acham que Deus se agrada quando uma pessoa amarra um cavalo no sol e deixa ali sem água, sem comida? O cavalo gosta de pastar, tem que comer em outro lugar. Vocês acham que essa maldade não será cobrada do indivíduo? Se nós colocarmos um boi que vamos, por exemplo, um boi de corte para nós comermos aquele bife gostoso, né? Mas estando ele vivo, se nós colocarmos e judiar do animal e fazer maldade com o animal, vocês acham que isso é agradável ao Senhor? Que o Senhor Deus não vai cobrar isso? Ele vai cobrar. Mas vocês acham que Deus vai cobrar porque você matou o animal para fazer um churrasco ou para comer? Não, porque aquela carne é agradável. Mas se você maltratar o animal de modo a criar ruindade contra o animal, isso será cobrado. Então a maldade do povo, o pecado do povo, claro, Jesus morreu pelo povo, dos que creem, mas os que não creem, seus pecados serão cobrados. Mas então agradou o Pai o trabalho. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, aqui vem a explicação, por que o Pai se agradou. Verá a sua posteridade, quer dizer, todos os remidos, ganhos, resgatados com a sua expiação, com o seu sacrifício. Prolongará os dias, ou seja, a vida eterna. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. O meu servo, que é Jesus, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso aqui faz uma referência a um advogado. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Não é assim que o advogado faz? Um bom advogado, conhecedor profundo, ele sabe de várias leis, vai buscar lá no livro como ter uma condição de sanar o problema do réu e livrá-lo da condenação. E é isso que expressa essa palavra. Agora vamos fechar aqui, que diz assim: porque as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Vocês sabem quem são os poderosos que será repartidos o despojo? São os pequenininhos servos do Senhor, irmão. Poderosos porque vão vencer o poder das trevas, irmão. Maior que está em nós. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores interceder. Então só ele, ao lado do Pai, pode interceder, porque ele, como advogado, tomou a nossa culpa com a sua sabedoria e entendimento, nos livrou da condenação da espada da lei, pagando em nosso lugar o preço que nós não podíamos pagar.
sofrendo todo o sofrimento, passando por tudo o que deveria ser para nós. Por isso ele pode intervir, interceder, rogar por nós, porque nós pertencemos a ele e ele agora pertence a nós, porque somos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo, disse o apóstolo Paulo em Romanos 8. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro, herdeiro junto. Por isso que ele vai repartir o despojo com os poderosos. Porque os poderosos, né? É igual diz o Salmo, né? Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor força e honra. Significa filho dos poderosos, irmãos. Na verdade, somos todos nós que venceram, que vamos vencer o mal e o pecado. Porque é um poder que nós recebemos. Recebemos ou não recebemos? Amém. Como você não estiver aqui, eu já esqueci de hoje para hoje. Irmão, a pregação não é fácil não. Você tem que estar ligado em todas as passagens. João capítulo 1. Mas ele veio para os seus. E os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Por isso vocês são poderosos. Deu-lhes o poder de serem transformados filhos de Deus. Então nós somos poderosos, filhos dos poderosos, porque nós temos um poder, uma autoridade gigantesca em nós. Então com os poderosos repartirá o despojo, ou seja, com a igreja. A igreja é poderosa. O diabo é que causa na mente dos crentes um pensamento diferente e os faz desviar da santidade. A pessoa perde o poder, perde a graça, não é? Mas não sabe, muitos irmãos não sabem a autoridade que está em nós. A autoridade que está em nós, de maneira que tem demônio que não passa nem perto de certos crentes, porque aquele cristão está cheio da graça do Senhor, está ungido na presença e obediência à palavra de Deus. Isso aí, meus amados. O cristão na presença do Senhor não contamina seus olhos com televisão, vendo, morreu ali, não vai para lá não, vai contaminar teus olhos, você é santo, teus olhos é santo. Verdade. O cristão verdadeiro não fica contaminando seus ouvidos com reportagem que não presta, porque seus ouvidos são santos, seu ser é santo, porque ele é uma autoridade. Por isso que Jesus pode interceder. O que Maria passou para poder saber do sofrimento dos seres humanos e pode resgatar alguém? Como pode ela rogar por nós? Isso é invenção da Igreja Católica. Infelizmente as pessoas simples adotaram o sistema e fica muito difícil deles crerem nessa palavra. Só se o Espírito Santo revelar a eles, né? Antes do grupo de louvor cantar, né, nós temos alguns irmãos que não cearam. Nós iremos ficar de pé. Os irmãos que não cearam virão aqui à frente e nós vamos distribuir a Santa Ceia para aqueles que não puderam vir aqui ontem, né? Se tiver mais de um, mais de dois, é só falar. Nós vamos colocar aqui. Eu não sei quantos tem. Gostaria que aqueles que não cearam, que for cear, venham aqui à frente, por favor. Tem os irmãos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e eterno Pai, bendito seja teu nome. Ontem falamos e hoje mais uma vez sobre tua santa palavra. Aqui está, Senhor, o pão sem fermento, representando a tua palavra que foi dada à humanidade após a tua morte. Glória a Deus. E o sangue representando o teu Espírito Santo que foi concedido também por todos os que creem. Glória a Deus. Assim o sangue representa, Senhor, aleluia, o que testifica, o teu Espírito que testifica do novo pacto, do mandamento, aleluia, do Novo Testamento que se cumpriu, porque agora rege no Novo Testamento que nós somos herdeiros de Deus, aleluia, herdeiros com Cristo, porque o nosso testador já morreu, e aqui está o seu sangue em nós, que é o teu Espírito testificando da vida eterna. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja vai cantar vencear. Vencerá. O mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tudo pode saciar. Este é o meu Transformou,
Glória, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Depois de ter comido, tomou o cálice, que esse é o cálice do Novo Testamento, que é derramado por vós. Glória a Deus. Bebamos todos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Obrigado. Louvado seja o Glória a nome. Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Então aqui, irmãos, foi administrada a ceia para os que não puderam vir ontem. Se alguns não tiveram oportunidade, ainda há tempo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar e nós iremos ouvir o grupo de louvor Rosa de Saron.